O profeta citou aqui Ana. Ana. Sabe quem é Ana, amados? Ana. Agora eu vou falar um negócio chocante que eu quero que as irmãs estejam me ouvindo com atenção nesta noite. As irmãs estão preparadas para ouvir o que eu vou falar agora? Que o negócio é meio chocante. Cuida para não cair na água fria e no gelo fino, que nós vamos passar em cima agora. Mas em Efésios 4, no verso 11, de todos aqueles ofícios que ali existem, um daqueles ofícios pode ser exercido por mulher. Pode ser exercido por mulher, sim, senhor. Qual é este ofício? O ofício de profeta. Mulheres podem profetizar, assim como nós vimos aqui em Atos capítulo 21, as 4 filhas daquele homem profetizando. Eram profetisas. E aqui a Bíblia vai dizer para nós, em Lucas capítulo 2, verso 36, Lucas capítulo 2, verso 36, quando Jesus, o menino Jesus, o bebê, o infante Jesus, entra no templo, e lá estava Simeão e Ana. Olha o que a Bíblia diz a respeito desta grande mulher. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava a todos os que esperavam a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Esta mulher, amados, deixa eu pegar para vocês aqui algo. Esta mulher, em Lucas capítulo 2, deixa eu pegar para vocês aqui direto da Bíblia. Lucas capítulo 2. Verso 36. E estava ali a profetisa Ana. A profetisa Ana. Está vendo como a Bíblia está chamando essa mulher? Profetisa. E sabe o que é interessante, irmãos? Eu estava falando de nomes antes, não é? Eu não estava falando de nomes? Que esta mulher, mais uma vez, tudo estava propício que a coisa se repetisse, porque Ana foi a mãe de Samuel, o profeta Samuel, que também estava lá no templo. Não é? Também vivia no templo. Vivia no templo, estava no templo. E ela queria dedicar o seu filho a Deus, para que ele fosse entregue nas mãos de Deus, para que fosse um profeta. E agora nós vamos ver aqui, muitos anos depois, uma mulher que tem o mesmo nome, Ana, e de repente entra um menino no templo. Você está vendo como que as coisas se repetem para aqueles que se posicionam debaixo das promessas de Deus? O nome era o mesmo, o lugar era o mesmo, estava dentro do templo. Então a bênção só podia ser a mesma. E agora essa mulher é chamada de profetisa na Bíblia. Profetiza, não é? Então nós estamos vendo um quadro muito bonito aqui no livro de Atos, não é? No livro de Atos. Então, olha, na mensagem o sétimo selo, amados, na mensagem o sétimo selo, parágrafo 85, o profeta diz algo muito tremendo. Ele diz assim, ó, parágrafo 85, e em nenhum lugar através da era da igreja, desde a era apostólica, desde a igreja apostólica primitiva, a igreja protestante teve um profeta. Me diga quem foi e me mostre. Nunca. Eles tiveram na era apostólica primitiva um chamado Ágabo, o qual foi um profeta vindicado, quando os judeus entraram na herança de Deus. E Paulo se virou para os gentios depois de Pedro, como nós lemos na noite passada. Tinha recebido do Senhor que ele estava tomando um povo de entre os gentios para seu nome, a noiva. Então eles nunca tiveram nas páginas da história um profeta gentil. Agora, você apenas vá pela história e descubra por quê. Exatamente, seria contrária à palavra, mas o profeta diz aqui que esse homem chamado Ágabo foi um profeta vindicado por Deus. Lá na era primitiva, e nós estamos voltando à fé de nossos pais. Nós estamos voltando, esta igreja efesiana tem que estar em ação aqui. Então é por isso que, amados, quando o profeta fala a respeito do seu próprio filho, e não só fala, mas ele vai dizer algo tremendo para nós daqui um pouquinho, ele vai dizer aqui na mensagem, este grande guerreiro Josué, presta bem atenção na explicação do profeta.
ele diz assim, ó, eu gasto bastante tempo para trazer a palavra de Deus para encorajar e posicionar corretamente o povo. E eu me sinto guiado pelo Espírito Santo a fazer isso, para fazer com que as pessoas, esses que estão aqui, para fazer com que as pessoas, tudo bem, ou dizer para eles o que eles são, quem eles são, e como que eles devem manusear, como eles devem lidar com o maligno. Então, há milhares aqui em Chicago nesta noite que não são cristãos, mas você vai ser aquele guerreiro, você é o pregador. Alguém estava me dizendo, ele disse, eu estava contando para vocês a respeito e não terminei de contar, a respeito de uma nota que alguém me escreveu, uma crítica que me fizeram. Não nesta reunião, foi em outra reunião. Disseram assim, Reverendo Brana, eu tinha muita confiança em ti como um homem de Deus, até que ouvi você dizer, debaixo da inspiração, que tu és um profeta, que você é um profeta. Bem, a pessoa disse, e você não fala isso, mas você falou numa hora específica lá, você falou. Eu não ouço você falar isso, mas lá, uma hora, você falou isso aí. E ele diz, ora, o profeta diz, então não foi eu que disse, foi ele que disse. Então vá argumentar com ele a respeito disso. É ele que responde por isso. E, apesar de tudo, meu amigo, e afinal de contas, meu amigo, você sabe o que um profeta é? Um profeta no Novo Testamento é um pregador. Exatamente, um profeta é um pregador. A palavra profeta significa ou predizer ou pregar. Pregar ou predizer. Então, a palavra profeta tem dois significados. Pregar, que nós sabemos o que é, um pregador, ou predizer, que é alguém falar de alguma coisa que vai acontecer e aquilo acontece. E agora, se você não pode crer no dicionário, aqui está o que a Bíblia diz a respeito disso. A Bíblia diz que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Tá certo? Então, cada um de vocês são profetas para testificar de Jesus Cristo. Cada um de vocês são profetas para testificar de Jesus Cristo. Está vendo? É o espírito de profecia, o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Como diz em Apocalipse 19:10. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Alguém estava criticando Mombrana, não é? E ele disse, olha, tem dois significados essa palavra. Então, um desses significados, todo mundo é. Num desses significados. Que todo mundo pode pregar. Todo mundo pode dar testemunho através da sua vida. Entendeu? Então, todo mundo poderia ser um profeta nesse sentido da palavra. Mas o profeta, no sentido da palavra de Efésios 4, verso 11, é aquele que prediz algo e aquilo acontece. Vamos dar uma olhada nesse Ágabo. Vamos ver o que esse Ágabo fez. Capítulo 11 do livro de Atos fala de Ágabo, mais uma vez. Diz assim, ó. E sucedeu, a partir do verso 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez, chamados cristãos, e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Ó. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Os denominacionais, eles amam usar a escritura que diz que a lei e os profetas foram até João e desde então se prega o reino de Deus e tem que se esforçar para nele entrar. E com força nele se entra, não é? Como diz as escrituras. A interpretação deles é que os profetas cessaram em João. Não é isso que a Bíblia diz. Veja, o reino de Deus não havia chegado até João. Mas quando aparece o Messias que veio logo após João, então todo o reino de Deus é manifestado para os homens. Ali tem profeta, tem lei, ali tem a graça, ali tem tudo que veio aos homens. A lei e os profetas, que era limitado, não havia graça, não é? Faltava muita coisa quando estávamos apenas com a lei e os profetas. Mas quando vem Cristo, que ele é a totalidade da palavra, ele é a plenitude da palavra, então agora não é só lei e profeta, não é só profeta, não é só lei, mas é toda a palavra, é toda a plenitude da palavra. Tudo que Deus estava em Cristo e foi manifestado para nós. Mas eles interpretam, tá vendo? Mas a Bíblia ela se contradiria, porque Atos 11 está falando de profetas, não é? Mas como?
Ó, a Ana, a profetisa, então a Bíblia mentiu que ela é uma profetisa? Ora, então Ágabo, a Bíblia mentiu dizendo que ele era um profeta? Ele não só era chamado de profeta, mas ele foi vindicado como profeta. Veja em Atos 11. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez, chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Está vendo? Ágabo profetizou a respeito de uma grande fome, não é? E aquilo aconteceu. Ele era um profeta. Ele podia predizer coisas que aconteceriam no futuro. Isso é ser um profeta. Não no primeiro sentido da palavra que o profeta disse aqui no grande guerreiro Josué. Naquele primeiro sentido, todos nós poderíamos ser profetas, porque o Espírito de Jesus Cristo, não é? O Espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Quer dizer, cada um de nós, através da manifestação de nossas vidas, poderíamos ser chamados de profetas. Mas não é nesse sentido que Ágabo era um profeta. Não. Ele realmente tinha o ofício de profeta. Ele podia profetizar e aquilo acontecia. E nós vimos aqui em mais de uma ocasião Ágabo profetizando, inclusive em relação ao próprio Paulo, que era uma coisa pessoal, individual, não era para o coletivo, mas foi para aquela pessoa em exclusiva. Ele disse: olha, o dono dessas cintas, se ele for para o lugar que ele está querendo ir, e o profeta disse, e ele desobedeceu. E ele pagou o preço por ter desobedecido a palavra de Deus que veio através de Ágabo. Não é interessante isso? É muito interessante. Então aqui a Bíblia está dizendo que profetas de Jerusalém desceram para Antioquia. E a Bíblia está chamando Ágabo de profeta, a Bíblia chama Ana de profetisa, não é? Uma mulher que pode predizer algo acontecer. Deus pode usar as irmãs. Eu creio nisso, porque a Bíblia está mostrando que isso era possível. Como ali eu acabei de ler para vocês no livro de Atos, capítulo 21, onde diz, a partir do verso 8, a casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele, e ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Não é? Profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Não é? Poderemos realmente elaborar muito mais aqui neste tema, mas vamos passar um pouquinho mais para frente aqui. Não é interessante? O profeta disse no 7º selo que ele foi um profeta vindicado por Deus. Um profeta vindicado. Sabe?